o artefato do prestígio, né? Quando a gente fala sobre o artefato do prestígio, a gente está falando de como essa empresa ela vai ser enxergada, né, pelas pessoas, né? É você sair daquele jornalzinho do século XIX, sair daquela postagenzinha do jornal para você efetivamente aparecer dentro do livro desse escritor, aparecer isso. É a gente sair realmente, como a gente estava falando, é sair daquele conceito de só colocar aquele logotipo na capa e imprimir o DNA da pessoa que está te apoiando junto com o teu material, né, Jeff? Exatamente, né? Basicamente, né, quem já é um pouco mais experiente de vida, lembra de que pouco tempo atrás, até o início dos anos 2000, tinha a lista amarela, onde você tinha lá, talvez na lista telefônica, as empresas que colocavam espaço, pagavam espaço na lista telefônica para estar lá junto e aparecendo, né? E aí a gente traz essa questão da panfletagem do século XIX e começa a ter que entender que você precisa se posicionar não somente entregando pequenos artefatos, como a logo na quarta capa, ou de repente um texto da empresa com uma foto lá no final do livro, né? Pense você como empresário, você escritor como empresário, se você também investiria numa obra, se o escritor chegasse até vocês para oferecer assim, vai aparecer a logo do teu da tua empresa lá no final do livro, ou vai ter um texto lá no final do livro, né? Você tem que pensar com estratégia e ter um DNA focado na marca e no conteúdo, no que realmente vai ser entregue com propósito para que garanta a visibilidade dessa empresa patrocinadora, né? Que ela também tenha entre com uma visibilidade muito maior do que simplesmente apenas estar lá no lugarzinho no final do teu livro, né? Ninguém mais quer patrocinar. E aí, quando você vai sentar com um empresário, se você chegar com essa ideia, infelizmente, você já saiu perdendo, já começou a conversa muito mal com o empresário. Você tem que se colocar no lugar do empresário, no lugar da empresa que vai patrocinar e ver realmente se você apostaria ou colocaria verba financeira da tua empresa num livro, numa obra, simplesmente pelo fato de aparecer com a logo lá no final da capa, da quarta capa do livro, lá no final do livro, nas páginas finais do livro, com um texto ou qualquer outra questão, né, Gisele? Aí a gente trabalha um pouco das contrapartidas de elites, né, Gisele? E quais seriam essas contrapartidas de elite que a gente traz nesse primeiro ponto específico que se trata do artefato de prestígio para as patrocinadoras? Então, quando a gente está falando de contrapartida de prestígio, a gente está falando sobre a empresa, de certa forma, fazer parte, estar inserida dentro desse livro, né? Como a gente falou, a gente sai da questão do logo só da capa e realmente imprime permite que o empresário imprima realmente o seu DNA junto com o teu material. Isso vale principalmente para quem? Para quem tem algum tipo de material que seja mais a nível de empreendedorismo ou uma autoajuda. E de que forma que você pode fazer isso? Você permitir que o CEO da empresa, da grande empresa que você está buscando patrocínio, você está buscando lá o mecenato dentro de uma Lei Rouanet, dentro de uma PIC, alguma coisa assim, você permitir que o prefácio seja assinado pelo CEO dessa empresa. Esse é um exemplo. Por quê? Porque isso traz o posicionamento de um líder dentro da empresa, dentro da própria empresa, para os funcionários. Poxa, o nosso presidente, ele pensa nos outros, ele tem conhecimento, tanto é que ele prefaciou um livro. Então, isso traz mais autoridade para o CEO da empresa, um bom posicionamento como líder de pensamento, e também traz, dependendo de como for, um peso importante para o seu livro, que vai ajudar também na divulgação do seu livro. Então, é quando você mescla, quando você vai buscar uma empresa,
Primeiro que essa empresa já tem que estar alinhada com o propósito que tu tens, que tu estás apresentando dentro do teu livro, né? Mesmo que seja um livro de fantasia, a gente vai apresentar para vocês também algumas ideias criativas para que você possa sim apresentar contrapartidas a partir de livros de fantasia também, né? Mas trazer essa questão de um prefácio assinado pelo CEO, ou dependendo da empresa que você está buscando para fazer patrocínio, mostrar como a aplicação prática da teoria que você está apresentando no seu livro, ele pode ser usado como uma solução da marca que você está apresentando, como uma situação mesmo de parceria. Então, é você apresentar aquela empresa patrocinadora quase como se fosse um case de sucesso. E, às vezes, essa empresa até pode ser seu cliente, não tem problema nenhum ela ser seu cliente. A única coisa que não pode é, eu sou escritora, eu buscar a editora NPE como minha patrocinadora. E isso, por lei, não é permitido, tá, pessoal? Você tem que buscar outras empresas, mas nada impede que você busque uma empresa que seja seu cliente, que você não seja sócio daquela empresa, mas que ela seja seu cliente já enquanto empresário, ou enquanto coaching, enquanto... como é que chama? Fugiu aquela palavra... das pessoas que vão fazer a avaliação das empresas. Consultor? Fugiu a palavra. Consultor. Né? Enquanto consultor. Então, se você vai prestar uma consultoria, se você vai fazer algum tipo de serviço desse dentro da empresa, você pode sim ter a parceria e apresentar a empresa do seu cliente, que pode sim ser sua patrocinadora, como um case de sucesso, imprimindo o DNA dela dentro do seu livro, né, Jeff? E aí a gente também tem que trazer uma questão muito importante, né, Gisele? Nem toda empresa pode ser patrocinadora, né? A gente está falando de projetos culturais em que as empresas elas têm que estar em regime de lucro real, né? Então, talvez... Oi? Eu também. É que assim, tudo depende do projeto, né? Tudo depende do projeto que está sendo apresentado. Para a Lei Rouanet, por exemplo, a empresa ela tem que ter lucro real. Tá? Por exemplo, para alguns projetos estaduais, projetos culturais estaduais, pode ser médias empresas que tenham que façam pagamento de ICMS. Então, uma parte desse ICMS pode ser destinado para projeto cultural. Então, tudo vai depender, o tipo da empresa que você vai buscar vai depender do tipo de projeto que você está aplicando também, né? Eu só quis abrir esse parênteses para que você não ache que você vai chegar na empresa do vizinho, do bairro, e de repente ela não se encaixa. Talvez ela não é que ela não queira, é que ela não se encaixa dentro do edital. Então é importante você saber dessa informação também antes de buscar essas contrapartidas e buscar os patrocinadores, né? Mas perceba que você sai daquela mentalidade de vender patrocínio mendigando apoio para vender autoridade oferecendo prestígio. Em que sentido? Fazendo com que o CEO da empresa faça, por exemplo, o prefacie o livro, a obra, isso além de dar autoridade para o CEO da empresa, também te dá uma certa autoridade, porque você está colocando uma pessoa importante na sua obra. Não é você fazendo prefácio e nem tampouco alguém que não tenha tanto prestígio, digamos, nos arredores, né? E, claro, apresentando capítulos de cases de sucesso, né? Alinhando a prática com a prática da teoria e usando o autor com a solução da marca. Você apresentando a solução da marca do teu patrocinador. Perceba que você sai daquela ideia de uma logo ou de um texto institucional que não vai chamar nenhuma atenção do teu leitor, para um posicionamento de que, assim, opa, legal, o CEO já vai olhar assim, pô, eu tenho interesse de participar da tua obra. Obviamente, como muito bem colocado pela Gisele, tem que ver se dá match da obra com o CEO que vai fazer prefácio, ou você ser o solucionador da marca dele ali, como uma aplicação prática dentro do teu livro. No entanto, todavia, nós vamos estar apresentando outras formas de contrapartidas aqui. Essa foi a primeira da live, né, Gisele?
Exatamente, né? Uma outra, enquanto a gente ainda está falando de prestígio, uma outra forma que a gente pode, que vocês podem apresentar o livro é ter um selo na capa, né? Botar um selo na capa dizendo assim, ó, que você faça às vezes uma tiragem limitada, né? Que você feche de acordo com o patrocinador e ele apresente um selo na capa dizendo assim, ó, apresentado pela empresa tal, pela empresa X. Dizendo o quê? Que essa empresa aprova o conteúdo que tem dentro desse livro. Então, você traz o branding da empresa na capa do seu livro, dá o suporte para o seu livro, que o seu livro ele é um livro que ele é aprovado por aquela empresa, e na hora que você está fechando ali o acordo do patrocínio, você já fecha o acordo assim, ó, vamos fazer uma tiragem de os primeiros 500 livros, os primeiros 1000 livros que forem impressos, eles vão ter esse selo na capa. Essa chancela, Então, né? vai trazer essa chancela, vai trazer mais prestígio para a empresa também, né?